entra numa casa é para mudança. Jesus não entra na vida de ninguém para a vida continuar a mesma. Se Jesus entrasse na vida de alguém, a vida dela continuasse a mesma coisa, deixa de ser crente. Porque onde Jesus chega tem milagre. Aonde Jesus chega tem novidade de vida. E aqui no livro de Lucas tem prova disso, que aonde Jesus chega, ele transforma até aquele que aos olhos da sociedade não vale nada, mas diante de Deus vale tudo. Lucas capítulo 19, no versículo 9, a primeira parte só diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Você entendeu? Hoje houve salvação nesta casa. Nós estamos aqui falando de um texto de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era publicano. Ele era cobrador de impostos numa cidade de Jericó. E Jesus, como sempre homem de multidão, por onde Jesus passava, sempre alguém acompanhava. Quem não quer acompanhar Jesus? E aonde Jesus passa, deixava sempre um rastro de algum milagre. E a Bíblia fala que Jesus, saindo da cidade de Betânia, e ficava a 25 quilômetros mais ou menos na cidade de Jericó, e Jesus ali acompanhando com essa multidão, ele está indo em direção. Só que note bem que a palavra de Deus é bem clara, porque Zaqueu, ele era odiado tanto pelos religiosos quanto aqueles que não tinham religião. E diante da sociedade, Zaqueu não valia nada, porque ele era um homem que não tinha Jesus, não tinha ninguém, e ainda era visto como um ladrão, que tirava daqueles que não podia ter. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que Jesus, com a sua fama, de todos os seus prodígios, o nome de Jesus chegava em qualquer lugar. E Zaqueu, sabendo que Jesus estava na região, ele teve uma ideia. E a ideia que Zaqueu teve, porque ele era um homem de pequena estatura, e a Bíblia não revela qual era o tamanho, mas ele revela que ele era pequeno. E naquela época existiam árvores, aonde elas tinham uma força. E essa árvore, sicômoro, uma árvore robusta, com galhos baixos e amplos, uma pessoa pequena, de pequena estatura, ela conseguia subir. E ela colocava-se acima da rua. Foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Só que Zaqueu, ele subiu na árvore para ver Jesus. E havia um propósito naquele lugar, porque Jesus, ele é onisciente. E ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. Jesus, ele é onipotente. E sabendo disso, Jesus sabia quem era Zaqueu. E Zaqueu, ao invés, falando, eu vou subir aqui que eu quero ver quem é Jesus. Aleluia. Talvez ninguém enxergou Zaqueu. E eu acredito que ninguém enxergou Zaqueu. Havia multidão. Ele estava escondido naquela árvore. Quem poderia ver um homem pequeno escondido numa árvore? Você note bem que uma pessoa, quando ela faz algo de errado, a primeira coisa que ela quer fazer é se esconder. Uma pessoa, quando ela é mal vista, ela tenta fugir. Porque ela sabe que se ela for pega, ela correrá o risco muito grande de ser alvejada, ser linchada, ser presa. Então uma pessoa, quando ela se torna um fugitivo da sociedade, ela a todo momento ela tenta se esconder. E a vida de Zaqueu era assim, porque ninguém gostava dele, ele não prestava. Então a vida dele não valia nada. Ele vivia correndo da sociedade, porque ele corria risco que se alguém pegasse ele, ele poderia morrer. Só que ele se escondeu naquela árvore. Mas a palavra do
Senhor disse que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Aleluia. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que não adianta você se esconder. Aleluia. Porque aonde você se esconde, Deus ele vai lá. E foi assim na vida de Zaqueu. Ele subiu na árvore. Só que quem viu ele não foi a multidão. Quem viu ele não era aqueles que o odiavam. Mas quem viu ele foi Jesus, porque tinha propósito na vida de Zaqueu. Aleluia. Jesus entrou naquela cidade. Foi por causa de Zaqueu. Quando Jesus tem um propósito na vida de alguém, por causa de um, Deus dá livramento a todos. Jesus, ele não entra na vida de ninguém por um acaso. É verdade. Porque a vida de muitos não tem valor. Quer saber por quê? Para tudo tem um propósito, para tudo tem um jeito. E eu vou te provar na Bíblia que tem jeito até para a morte. Porque Jesus, ele é o dono da vida, ele é o dono da morte. Aleluia. Jesus não foi lá com uma palavra e mandou Lázaro sair. O poder da vida está na mão do Senhor. Se o poder da vida está na mão de Deus, Aleluia. o que nós iremos temer? A salvação, ela é algo individual. O bem mais precioso que um cristão tem é a sua salvação. Uma vez que a pessoa é salva, ela não se torna salvo para sempre. Porque a Bíblia diz que você tem que guardar o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Quando você é salvo, você vai enfrentar gigantes. Quando você aceita Jesus, a sua vida ela muda sim. Mas lutas virão, querido. O evangelho de facilidade que prega é mentira. Servir a Cristo é renúncia. Você está disposto a renunciar a vida que você leva por amor a Cristo? Porque não é fácil. Não adianta você dizer, eu sou jovem demais. Eu sou moço demais, eu tenho que aproveitar a minha vida. Mas o Deus que dá uma oportunidade hoje, ele é o mesmo Deus que pode tirar essa oportunidade hoje. E a Bíblia conta que Jesus passando, Zaqueu escondidinho ali. Aí eu fico imaginando quando Jesus ele passa e ele para. Irmãos, eu sempre gosto de falar isso. Sabe por quê? Porque onde Jesus passa e ele para, alguma coisa vai acontecer. Eita glória. Aleluia. Aonde Jesus passa, ele para, alguma coisa vai acontecer. Deus, ele é Deus que trabalha no silêncio, trabalha no movimento também. Quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando. Deus, ele não é surdo, ele não é mudo. Só tem um detalhe, ele te responde se ele quiser. Aleluia. Aleluia. É isso aí. Sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes nós, na nossa ansiedade, nós queremos jogar o nosso Deus na parede e dizer, Senhor, se o Senhor não fizer, se o Senhor quer dizer, se o Senhor não fizer para mim, eu não quero mais te servir. Aí eu digo para você, quem é dependente de Deus? Jesus é dependente de você? Nós somos dependentes dele. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Porque ele não pode negar a si mesmo. Quando nós entendemos que Deus ele é um Deus, que ele faz como ele quer, na hora que ele quer, as coisas fluem. E quando Jesus ele olha para Zaqueu, desprezível, odiado, excluído, abandonado, ladrão, mas Jesus viu ele. E muitas das vezes é assim na nossa vida, né? A gente olha para alguém e diz, não tem jeito, já era, vou deixar de orar porque aquele dali é perdido, aquela é perdida, só quer viver em festa, só quer viver, ó, perambulando, e eu só estou orando.
e não vejo o resultado. Irmãos, a oração nunca volta vazia. Glória. Não volta vazia. Aleluia, Deus. Aleluia. E quando Jesus olha para Zaqueu, ele só dá uma ordem imperativa. Ei, Zaqueu, desce. E nessa noite Jesus está também falando com você em uma ordem imperativa. Ei, ouça a voz do meu Espírito Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. e me obedeça. Desce. Na vida, para poder ganhar, é necessário também perder. Aleluia. Abraço, Glória a Deus. é muito difícil, irmãos, quando nós perdemos. Mas para perder, para ganhar tem que perder. Existe um ditado que a gente entra numa guerra não é para perder, não. Existem batalhas que ela pode ser perdida. Batalha! Mas guerra não. Porque batalha e guerra é diferente. Eu nunca entro numa guerra para perder. Eu posso até entrar numa batalha. Posso ser até ferida. Mas quando eu sou convocada para uma guerra, eu sei que quem está na frente é o general e eu não vou Glória a perder. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque guerras são guerras. Batalhas são batalhas. E quando o Zaqueu, na sua simplicidade, ele olha para Jesus. Irmãos, às vezes nós somos tão orgulhosos, tão antipáticos. E falamos assim, mas fulano, por que fulano? Só que a Bíblia é bem clara que Zaqueu ele tinha algo que muito crente hoje em dia não tem. Ele desceu. E ele recebeu Jesus. Glória a Deus. E às vezes o nosso orgulho por querer ser alguém, a gente não desce. A gente não quer se humilhar. E é necessário muitas vezes a gente se humilhar, querido. Aleluia. A humilhação só serve para uma coisa. É para a gente ser exaltado. Porque quem não desce não sobe. Você já viu alguém subir escada em 4 degraus? É um por um, querido. Sabe por quê? Quando você pula degraus, um detalhe, você corre risco de cair. É a mesma coisa quando você está descendo, você escorrega, você tem que olhar devagarzinho. Você está entendendo o que Deus quer falar para você nessa noite? Tem que subir devagar. E o que aconteceu com o Zaqueu é que ele desceu e ele recebeu. Ele permitiu que o Senhor entrasse na casa dele. E outra, hein? Ele reconheceu que ele não era digno de receber o mestre na casa dele. Sabe que Deus mostra aqui que nós temos que reconhecer que não somos nada. Quem é você? Quem era você daqui a um tempo atrás? Quem era? Você não era ninguém. Hoje você tem nome. Hoje você tem identidade. Porque Jesus ele não morreu por uma classe de pessoa, não. Quando o véu do templo foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai. Você tem ideia disso? Naquela época, para você falar com o mestre, tinha que ter o sacerdote. Porque se você tivesse em pecado e entrasse no templo, você seria fulminado. Hoje nós, mesmo com a nossa falha, com nossos pecados, com a nossa maresia toda carregada, se a gente entrar na sala do Pai, Ele nos ouve. Oh, Deus. Glória a Deus. A gente entra na sala dele, Ele nos ouve, Ele nos recebe. Porque aquele que quebranta-se, aquele que tem um quebrantado coração contrito, Deus nos despreza. E não é por muito falar. Porque quem muito fala, não faz. Jesus. E às vezes você fala muito e não faz nada. E Deus te trouxe também aqui nessa noite para você ter atitude diante de uma situação. Aleluia. Aleluia. Como é que você quer que Deus haja dentro da sua casa se você não se movimenta? Oh, glória. E aí? Como é que Jesus vai agir? Se você, irmãos, note bem, quem é parasita, são parasitas. E o que são os parasitas? Parasita. Que não serve para nada. Só serve para nos importunar. Verdade. Como pulga, carrapato, piolho. São parasitas. Que quando você extermina, ele morre. E é isso que Deus está dizendo para você
Oxi, extermina essa paralisação da tua vida, senão tu vai morrer. E a Bíblia é bem clara aqui. Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. Ele recebeu com alegria. E ainda mais naquela época, quando havia alguém que era fraudador, roubava, ele tinha que restituir 2 vezes mais. Só que Zaqueu, ele reconheceu que ele era tão miserável que ao invés de ele retribuir 2 vezes mais, ele retribuiu 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque aquilo que não é nosso a gente tem que devolver. Aleluia. A consciência dele falou com ele. E essa semana, eu e meu esposo, a gente palestra muito, a gente conversa muito. E às vezes até ele brinca, ele fala assim, caramba, você está com unção hoje. E Deus, ele falou algo tão tremendamente no meu coração, e não fugindo dessa palavra, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai colocando isso em nós. E diante de uma situação, eu quero dizer para você, que entre alma, corpo e espírito, existe carne. E vence aquela que a gente alimenta mais. E Deus assim, ele falou para mim assim, Hélida, quando o teu coração estiver falando, porque a Bíblia diz que o coração do homem enganoso é a tua carne. Mas quando a tua mente, a tua razão estiver falando, é o meu espírito. Não se iluda com aquilo que está diante dos seus olhos. Porque o nosso problema é não ouvir a voz de Deus. Zaqueu, ele abriu a casa dele. Jesus entrou, fez morada, fez mudança e ainda por cima os seus foram atingidos. Ele foi recebido por Jesus e reconhecido pela sociedade. Que aquele que não tem jeito para a sociedade tem jeito para Jesus. E Jesus, ele te trouxe aqui hoje para dizer que aquilo que não tem mais jeito para o homem tem jeito para Deus. Deus, ele te trouxe aqui hoje para dizer para você que ele só vai abrir a porta de emprego se ele quiser. Como é que eu, o Senhor, vou abrir uma porta para ti se você só dorme até meio-dia? A Bíblia diz que o sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. E Deus, ele é justo. Deus, ele age com justiça. E Deus, ele quer entrar, não é somente na sua casa física, mas é na sua casa espiritual, que é o teu coração. Porque Deus, ele não habita em casa suja. Eu imagino que Zaqueu, ele se disse que ele era indigno, porque a casa dele era uma casa suja, talvez não de sujeira. Só que quando Jesus entrou, todos esses sentimentos que estavam dentro da casa de Zaqueu saíram. Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. Glória a Deus. Aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E Jesus, ele quer entrar hoje na porta do teu coração. Ouça. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa e ele é educado. Ele só entra se você permitir. Mas Satanás, ele não pede permissão para entrar na vida de alguém. Quando ele quer entrar, ele entra. Ele não precisa de muito. Ele precisa de uma brecha. E muitas das vezes nós entramos no culto, Jesus fala, você sai e não absorve aquilo que Deus falou. Porque não adianta você estar aqui e sua mente está ali. É como você comer uma comida, saborear, ingerir e digerir. E Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer entrar com salvação na tua casa. Ele quer entrar com salvação nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Porque quando você ouve a voz de Deus, Ele age.
ele age. Você não saiu do teu trabalho para vir aqui à toa. Ele te trouxe aqui para dizer que ele quer algo com a tua vida. Apóstolo Paulo, quando ele escreveu as suas cartas, ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim, eu acabo cometendo. E muitas das vezes, com as nossas atitudes, cometemos erro que entristece o Espírito Santo de Deus. E Ele quer libertar a tua alma que está aprisionada. Deus, Ele falou muito comigo, para você ter ideia. Só para finalizar, porque isso foi até que Deus me deu. E Ele usou uma amiga minha lá de São Paulo. Não a conheço. Eu ganhei ela para Jesus, daqui do Rio de Janeiro, lá em São Paulo. Ganhei ela para Jesus 30 anos de Umbanda. Com a minha vida. Que é uma história muito longa. Mas eu ganhei ela para Jesus. E através da minha vida, através da vida dela que ela foi impactada, ela ganhou 30 almas para Jesus também. Porque Deus, Ele precisa de um mentor. Você pode ser multiplicador de alma. E ela foi liberta. E a história, quando ela me conta o testemunho, eu fico apavorizada. E daqui a 2 semanas atrás, porque, irmãos, a minha vida está sendo muito corrida. Eu trabalho, eu faço faculdade, meu curso ele está sendo muito puxado. Ele está me sugando, porque ele envolve também a área da medicina, porque eu faço biomedicina. Está me puxando demais. E semana passada eu tive uma dor muito forte na cozinha da minha casa. E tem um porão, tem a escada. E eu senti aquela dor muito forte. E eu falei assim: Senhor, porque a gente vai estudando, a gente vai entendendo os sintomas. Eu falei assim: meu Deus, ou eu estou infartando ou eu estou tendo um AVC. A minha língua começou a ficar dormente. Eu comecei a ficar com a mente turbada, sem conseguir falar, como se estivesse falando coisa com coisa. E eu falei pro Edson: eu vou pedir para me levar para o hospital, porque eu tô estranha. E eu encostei. E ele ali no silêncio, ele fez uma oração. Ele no secreto, ele falou: Senhor, cuida da saúde dela, não deixa ela infartar. E eu falei assim: Senhor, eu vou infartar. E quando foi essa semana, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim: ó, para mostrar que Deus é Deus na tua vida, eu vou lhe contar algo extraordinário. O Senhor me mostrava a sua casa, uma cozinha, uma escada e um porão debaixo da sua escada. E Ele me mostrava você, Deus te dando livramento de um infarto. E nesse livramento de infarto, Deus me mostrava que através da oração do meu servo, que ele dizia assim: Senhor, cuida dela, não deixa ela infartar. Eu te dei esse livramento. Sabe por quê? Deus não precisa de distância para agir. Você está aqui. Jesus está tratando lá na tua casa. Glória a Deus. Você está aqui. Jesus está trabalhando ali. Pegou? Você está aqui. Jesus está trabalhando ali. Você precisa de cura? Jesus está aqui. Jesus está lá. Precisa ser liberto? O que te aprisiona nessa noite? O que te aprisiona para Jesus entrar na tua casa? Abre a porta aí. Jesus quer entrar. Ele está aqui. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele comigo. Aleluia. Glória a Deus. Chega na tua casa, arruma a tua casa, arruma o teu quarto, teu lugar secreto que ninguém vê. E recebe Jesus, sabe por quê? É lá no secreto que Jesus te vê. Ninguém vê. Mas no secreto Ele te vê. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. E Ele te ouve. Porque Jesus não é surdo. Ele te ouve. Para finalizar, presbítero Jorge, deixa eu adorar o seu cocinho e eu te entrego o microfone.